Engraçado que os grandes defensores da ética e da moralidade aqui não se manifestaram sobre esse escândalo da licitação da comunicação social do Banco do Brasil. 2,5 bilhões. A Folha de São Paulo, sexta-feira, registrou na página dos seus anúncios comerciais uma licitação fraudada. Era bom que lembrassem desses fatos aí os apoiadores do governo. Mas, senhora presidenta, eu deixei ali o meu discurso, mas vou falar aqui de improviso. E vou falar especificamente sobre esse fato dantesco, que nós esperávamos que no Brasil não acontecesse mais. Desde quando assistimos, nos anos 80, nos anos 90, grandes massacres de trabalhadores rurais pelo Brasil, que nós não víamos algo parecido com o fato acontecido no Mato Grosso do Sul, na cidade de Colniza, a 1.600 quilômetros de Cuiabá. Uma verdadeira barbárie no campo, exatamente na semana em que se comemoravam os 21 anos do massacre do Eldorado dos Carajás. Durante os anos dos governos Lula e Dilma, não somente nós fizemos reforma agrária, assentamentos em número expressivo, como diminuímos fortemente os conflitos no campo. Houvesse acontecido um massacre como esse de Mato Grosso, nos governos Lula ou Dilma, certamente a Polícia Federal lá já estaria. Talvez até a própria Guarda Nacional lá estivesse. E com certeza o Ministério da Justiça já teria aberto inquérito para investigar crimes da magnitude daqueles que foram feitos na semana passada. 9 trabalhadores rurais, vários deles com sinais de tortura, orelhas arrancadas, alguns decapitados com facão. É essa a visão de reforma agrária desse governo ilegítimo, golpista, desse presidente sem voto, sem compromisso nenhum com a população brasileira. Por isso que nós temos que fazer uma denúncia dura. Anteontem, em Minas Gerais, mais um trabalhador rural do MST assassinado. E é porque eles diziam que, tirando-se Dilma, tirando-se o PT, nós teríamos paz social no Brasil. O que nós estamos assistindo é a omissão de quem deveria garantir a ordem e a paz no campo. Por que é que nos governos de Lula e de Dilma nós tivemos uma redução tão significativa no número de conflitos agrários? Exatamente, senhora presidenta, porque havia um Ministério de Desenvolvimento Agrário que foi extinto agora pelo governo golpista, pelo presidente sem voto, por esse fantoche que aí está. Por que é que não havia violência no campo? Porque havia programas para a realização de assentamentos, políticas agrárias para garantir financiamento, assistência técnica, atenção à saúde. Uma das áreas que mais foi beneficiada com mais médicos foi exatamente a área dos assentamentos agrários. Na área da educação, escolas que foram criadas nesses assentamentos, políticas de preço mínimo para a venda da produção, para a merenda escolar. E agora, o que é que nós temos, senhora presidenta? Eu peço a Vossa Excelência
metade da tolerância que Vossa Excelência teve com o orador que me antecedeu, que falou exatamente 15 minutos. E, portanto, senhora presidenta, era por isso que não acontecia. E agora o campo brasileiro está abandonado. O governo ouve tão somente os ruralistas e os pequenos agricultores, os que garantem a maior parte do trabalho que existe na área rural. Para eles o que tem é essa reforma da Previdência que vai obrigá-los a contribuir mais tempo para ter direito a uma aposentadoria. É obrigá-los a contribuir mensalmente todos os integrantes da família, quando, na verdade, boa parte deles se alimentam do que acumularam na safra para passar a entre-safra. Isso denota, inclusive, a falta de conhecimento que esse governo tem sobre a realidade do nosso país, sobre o que é viver na zona rural, sobre o que é viver no Nordeste, onde estamos há 6 anos, sofrendo com a seca. E no momento que isso acontece, ao invés de virem políticas como as que nós fizemos, o Bolsa Estiagem, a política de cisternas, a política de poços artesianos, a transposição do São Francisco, a adutora do Agreste, a adutora do Pajeú, o que é que eles trazem para dar ao trabalhador rural do Nordeste, ao trabalhador rural de Pernambuco? É uma proposta de reforma da Previdência que quer obrigar os trabalhadores rurais a contribuírem durante 25 anos, todos os meses, o que é algo absolutamente inaceitável. E é por essa razão que esse governo não vai aprovar essa reforma. Não vai conseguir aprovar essa reforma, senador Humberto Garibaldi. Eu vou lhe dar a palavra, já eu lhe dou a palavra. Não vai conseguir aprovar, a não ser que venham esses ministros fantoches aí para irem votar. Eu quero ver os 4 ministros de Pernambuco botarem um dedinho lá para votar a reforma da Previdência. Quero ver se eles vão ter cara para depois irem lá em Pernambuco e dizerem que votaram contra as mulheres, contra os trabalhadores rurais, contra o pequeno aposentado. Essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Por isso, senhora presidenta, nós não podemos ficar calados. A Comissão de Direitos Humanos dessa casa precisa ir lá no Mato Grosso, prestar solidariedade àquelas famílias que tiveram seus parentes vitimados, sem famílias, cercadas por jagunços, pagos por grandes latifundiários. Precisamos lá prestar a nossa solidariedade, criar uma comissão permanente que acompanhe esse assentamento e denunciarmos quem quer que seja responsável por esses atos de desumanidade, de desrespeito. Mas eu peço a Vossa Excelência, eu sei que como líder eu não poderia dar uma parte, mas eu faço questão de dar uma parte ao senador Garibaldi Alves. Senhora presidente, desculpe estar descumprindo o regimento, mas o senador Humberto Costa foi de uma rudeza tão grande com relação ao governo, que eu vou dizer a Vossa Excelência, senador Humberto Costa, que o episódio ocorrido em Mato Grosso é um episódio que nós temos que deplorar. Toda essa casa, inclusive eu estou aqui para prestar a minha solidariedade, inclusive dizer a Vossa Excelência que tudo isso precisa ser apurado, para que não haja a sua repetição, porque o perigo de tudo isso é a impunidade. Se esses bandidos
se permitiram a isso, se eles não forem punidos, eles ficarão, então, à vontade para praticar outros atentados com aqueles que vivem da terra, os trabalhadores rurais. Mas eu queria dizer também a Vossa Excelência antecipou aí um pouco do meu discurso, falando na transposição, que eu vou falar, acredito, daqui a pouco, porque, na verdade, as obras remanescentes da primeira etapa do Eixo Norte, do projeto de integração do Rio São Francisco, já estão sendo retomadas nesta semana, porque o governo atual, que Vossa Excelência tem palavras tão duras, o governo atual, dando continuidade ao trabalho dos governos de Lula, de Dilma, e eu faria até uma viagem ao passado para encontrar no ministro Aloysio Alves, como vou dizer no meu discurso, o renascimento da realização de um sonho. Eu diria a Vossa Excelência que o governo atual, com essa formalização desse processo, que foi causado pelo abandono desse trecho do Eixo Norte que vai levar as águas ao Rio Grande do Norte, a Paraíba, ao Ceará e a Pernambuco, eu diria a Vossa Excelência que o governo atual ele está realmente realizando também esse grande sonho que é a transposição. Senador Garibaldi, eu agradeço a parte, Vossa Excelência. Dou graças a Deus que esse governo tenha conseguido, depois de sabe quantos meses? 5 mais 4, 9 meses que essa licitação desse trecho do Eixo Norte estava paralisada pela incompetência desse governo que aí está. Ainda bem que Vossa Excelência reconheceu o trabalho de Lula e de Dilma. Não vai ser daqueles que vão dizer que foi Michel Temer que fez a transposição do São Francisco. Vossa Excelência me permite? Se Vossa Excelência for breve, permitirei com o maior prazer. Não, eu não serei tão breve como deseja Vossa Excelência. Bom, então, não quer falar? Então sigamos. Mas eu quero dizer a Vossa Excelência que eu diria que o que eu estou falando aqui sobre o governo, comparado ao que fizeram aqui com a presidenta Dilma, eu diria que eu estou proferindo palavras de amor. Em comparação com a violência, com a misoginia, com o machismo com que a oposição tratou a presidenta Dilma, eu posso dizer que estou proferindo palavras de amor, criticando um governo do ponto de vista político. Aliás, tem gente muito mais dura do que eu. Veja o que disse Dom Pedro Casaldáliga, bispo emérito de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso do Sul, onde aconteceu o massacre. Ele disse: o governo Temer, abre aspas, está em posição de guerra contra os pobres. Eu concordo plenamente com Dom Pedro, embora eu não tenha chegado a dizer esse ponto, mas concordo com ele. Eu quero concluir, presidenta, dizendo que nós todos esperamos que o governo tome uma atitude. De Vossa Excelência, senador Garibaldi, eu já esperava uma posição condenatória desse tipo de ato violento, de manifestação de solidariedade. Vossa Excelência é um democrata. Agora, eu não vi até agora o presidente da República dar uma palavra sobre essa chacina. Talvez depois que na ONU o Brasil seja denunciado por omissão diante disso, aí talvez ele venha dizer alguma coisa, porque isso é um governo que só vive preocupado com os que estão lá fora, com aquilo que os que estão lá fora pensam, porque com o povo brasileiro preocupação nenhuma eles têm. Pois então, senhora presidente, eu agradeço a tolerância de Vossa Excelência e quero deixar aqui o meu protesto mais intenso e mais forte contra essa volta da escalada do terror no campo do nosso país. Muito obrigado.